Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dando continuidade ao nosso curso, vamos agora falar sobre o profeta Abdias, o seu livro que é, como nós vamos ver daqui a pouquinho, é um livro bem breve, mas que também tem uma mensagem teológica a nos ensinar. Abdias significa servo do Senhor. É o escrito mais breve do Antigo Testamento, contém apenas 21 versículos. Então, esse é o livro do profeta Abdias. São 21 versículos. Quem seria Abdias? Seria o mordomo de Acabe enviado por Elias? Aí nós temos esse episódio aí em 1 Reis, capítulo 18, de 3 a 16. Seria ele, então, esse profeta? Atualmente, a tendência da pesquisa é ver o escrito de Abdias como uma profecia literária, ou seja, hoje a tendência é ver não Abdias como um personagem histórico, mas o seu escrito ele ser uma profecia literária. Podemos dizer que o escrito de Abdias, esses 21 versículos, eles estariam divididos em duas partes. Então, os versículos de 1 a 14 seria contra Edom. Seria uma denúncia à crueldade e à soberba diante da catástrofe de Jerusalém. Então, aqui é importante a gente ver que é um dado histórico. Sabe-se que com a queda de Jerusalém, muitos povos vizinhos se aproveitaram dessa situação para ainda mais explorar Jerusalém. E, de modo particular, Edom. Sabe-se que houve uma exploração de Edom com relação a Israel. Então, o profeta vai denunciar isso, vai denunciar essa situação onde a crueldade, a soberba desse povo vizinho com relação a Jerusalém, que está devastada, que está desolada, que está suscetível a qualquer ataque, por ela estar exposta, por ela estar desarmada. Então, aqui o profeta denuncia essa atitude de crueldade e de injustiça diante de Israel. E os versículos, então, 15 a 21, vai falar do Yom Adonai, que então vai se verter em para Edom será castigo, e para a Sião, para Jerusalém, será então motivo de restauração. Com relação à datação do livro, ela é bem controversa. Fala-se então da alta época de Davi da monarquia, no século IX até o século V a.C. Por que essa datação tão antiga, da época de Davi da monarquia? Porque já se percebe uma certa resistência, uma certa rixa entre Jerusalém e Edom. Então, leva-se a crer que já poderia alguma coisa do escrito de Abdias vir desse período, mas é algo que é muito controverso, Então, há quem diga que vem desde aí e outros, então, que ele já é fruto do século V. Qual é, então, a teologia, a mensagem desses 21 versículos do livro de Abdias? Por meio da culpa de Edom, despertar o sentido e a certeza de uma salvação por meio de Adonai. A princípio, poderia pensar que o profeta Abdias seria um ressentido, alguém que está ali reclamando apenas da situação de Jerusalém, mas não. O profeta, por meio da atitude de Edom, quer então levar o seu leitor a
entender esse sentido de justiça, ou seja, Adonai não se agrada com uma atitude dessas, ou seja, alguém que, diante da vulnerabilidade do outro, se aproveita dessa situação. Isso não agrada a Adonai, isso não agrada ao Senhor. Então, e por outro lado, né, Adonai está atento às injustiças causadas, então, ao menor, aquele que é desvalido, aquele que está numa situação desfavorável. Então, ele é justo, ele fará justiça. Então, a culpa de Edom se transforma, então, como um despertar de um sentido de justiça, seja para que o leitor não haja de forma injusta e se torne justo, mas também mostrar que Adonai, né, está atento e ele fará justiça. E também, por outro lado, é a certeza de uma salvação por meio dele, àquele que se encontra nessa situação de vulnerabilidade. Então, nós vemos que da culpa de Edom, o profeta, então, nos transmite essa mensagem, né, de despertar um sentido de justiça e saber que Adonai, ele, então, dará a salvação àquele que se encontra numa situação de vulnerabilidade. O versículo 21 mostra que o reino pertence a Adonai, isto é, não é um senhorio político humano, mas divino. Então aqui é bem interessante porque o versículo 21 termina falando que o reino pertence a Adonai. Ou seja, o reino não pertence nem a Judá, nem a Jerusalém, mas ao Senhor que dará. Então, esse reino é uma herança que será dado pelo agir de Adonai. Então, por isso que pertence a ele. Então, é dele o reinado. Então, é ele quem reinará. Então, ele dará por herança ao seu povo, mas é algo que é dele. Ou seja, então, o seu reinado será um reinado agora divino. Será, então, um reinado que terá a sua soberania, o seu senhorio. E o Yom Adonai é destinado a dar conforto à comunidade de fé, mas não exclusivamente para Jerusalém. Ou seja, há possibilidade de salvação para a humanidade inteira. Porque, a princípio, olhando, né, parece que a coisa fica muito fechada, né? Edom castigado e Jerusalém salva, como que um forte nacionalismo por detrás dessa atitude. Mas o livro, aí é interessante que a posição que se encontra o livro no cânon. O livro se encontra antes de Jonas, porque a mensagem de Jonas é uma mensagem de salvação para um povo estrangeiro. Ou seja, então, é como que a posição do livro de Abdias, então, antes de Jonas, é para demonstrar que, se por um acaso, né, houver alguma situação de uma marca de de um nacionalismo fechado no livro de Abdias, então a sua posição em vir antes do livro de Jonas mostra que Adonai está aberto também a salvar outros povos. Ele também tem uma perspectiva universalista, ou seja, todo aquele que se arrepende, mesmo aquela nação mais perversa, mesmo aquela nação que tenha tido uma atitude imoral drástica, se arrepende, se volta ao Senhor, Deus é capaz de dar o perdão, porque Ele é misericórdia. Que Deus abençoe e Nossa Senhora proteja.